Olá, meu nome é Mayra Massulo e esse é o PPM, o podcast da Glu, em parceria com a produtora Mr. Pink, que fomenta discussões sobre produção no mercado audiovisual publicitário. E hoje estamos recebendo Vanessa Moria, idealizadora e fundadora do Set Sustentável e também diretora de cena. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada que você veio, tô muito feliz. Era uma das coisas que eu falei, se ela topar, vai ser muito bom. A gente vai falar de muita coisa legal, de verdade, tô muito feliz. Enfim, que bom que você tá aqui, quero te ouvir. A gente tava falando um pouquinho agora, eu sempre peço para os convidados contar um pouco da trajetória, da produção, de como começou. E você, de formação, vamos dizer assim, não sei se é esse o caso, mas se você quiser falar um pouquinho disso, pode falar. Você é diretora de cena, né? Você estudou para tal, mas em algum momento você fundou uma empresa que olha e cuida e tá fazendo uma grande mudança no nosso mercado sobre sustentabilidade. Né? Colocar isso em pauta. Sim. E relevância que a gente merece. E é um assunto, assim, muito importante e que a gente tá um pouco atrasado, eu acho, até. Então, queria te ouvir um pouco desse lugar, assim. Como que começou, como que isso veio pra você, de onde que surgiu essa vontade de empreender e falar, vamos fazer diferente, vamos olhar pra isso. Então, queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória. Tá legal. Bom, primeiro é uma honra estar aqui, ter essa oportunidade de contar um pouco mais, tanto da minha trajetória como diretora, mas também do Set Sustentável. Acho que é um tema muito importante, acho que é o essencial do que a gente está vivendo. É aquecimento global, tudo depende do nosso consumo e é uma coisa que a gente não fala, né? Então, da onde nasceu, eu acho que dá vontade de ser menos hipócrita. Então… Acabou, gente. E essa foi a Vanessa. É uma tentativa, assim, até de começar a te chamar de Má, favor. Mas da onde começou, né? Eu tenho 37 anos, né? Sou Vanessa Moria, tenho 37 anos. Diretora de cena, eu sou formada em rádio e TV. E depois fiz cinema. E começou na minha época de estagiária. Olha, que louco, eu não sabia. Então, quando eu fiz rádio e TV, eu era estagiária de uma rádio aqui de São Paulo, da Transamérica. E a gente fazia campanha de lixo reciclável. Então a gente fazia sempre os jingles, estava ali sempre acompanhando os locutores, a criação de campanha. Mas a gente não fazia reciclagem. E aí eu olhava pro lado e falava, poxa, a gente tá aqui criando essa campanha, né, comunicadores, mas a gente não tá fazendo a lição dentro de casa. E isso me incomodava. Só que você era estagiário e naquela época, hoje em dia acho que mudou um pouco mais, mas a gente não conversava muito com a chefia, né? Era quase uma coisa proibida e eu trabalhava ali no marketing, fazia rádio escuta. Então eu sempre via, assim, o vice-presidente, o presidente. Aí eu ficava, ai meu Deus, era mais inacessível, era uma coisa eu que visualizava. Tinha aquela galera lá, mas você tava aqui, entendeu? Era não uma podia outra falar, coisa, era meio que… E tinha até às vezes umas orientações, né? Quando essa galera chegar, não fale, não respire, não faça contato visual, olhe para baixo. Exatamente. De preferência, sai andando. Exatamente. Era muito louco. E aí um dia eu falei assim, bom, vou aproveitar a saída ali de um cafezinho e perguntar. Eu falei assim, olha… Poxa, eu tô vendo que a gente tá fazendo aqui a campanha, mas o que você acha de a gente implementar o lixo reciclável? Ela falou, tá, mas como? Aí eu fui lá, fiz uma pesquisa rapidinho, só de lixeiras, o que precisava comprar para a emissora. Eu falei, olha, pra gente começar, tá aqui, né? Já tem o caminhão da prefeitura, então é só a gente separar nas lixeiras e container e tinha espaço. E deu certo. Então eu falei o quê? Gente, às vezes é só dar uma ideia. E aí foi onde começou… Talvez um pouco a minha cara de pau, né? De tentar falar e tentar causar e tentar mudar. Então, acho que essa veia, essa vontade da sustentabilidade, a ação veio do estágio, mas vem, acho que desde a infância, de ter um pouco de contato com a natureza. Família oriental que tinha um pé ali, um pé, né, ali na agricultura, mas muito pouco também, né? Sou uma garota de São Paulo, eu sou menina da cidade.
Só que eu sempre via isso, sei lá, desenhos, Capitão Planeta, se a gente olhar as referências do que era da infância, filmes de aventura. Então, isso sempre me inspirou. Eu acho que, né, a gente sempre olha o que te inspira, quem são os seus heróis, e isso te forma um pouco e vai te formando ao longo da vida. Com certeza. E aí, enfim, quando eu comecei a fazer essa ação, com um assunto na minha cabeça, fui estudar audiovisual, fui fazer rádio e TV, fui depois estudar cinema, porque não era rádio e TV o que eu queria fazer. Foi descobrir isso depois de se formar ou no Não, meio? na verdade foi questão social, possibilidade financeira mesmo. Eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade de cinema aqui em São Paulo. Existiam poucas possibilidades, na verdade 2, uma pública e uma particular. E a pública super concorrida. E eu vim de colégio público, eu vou ser bem sincera. Não ia passar numa USP. Eu acho que eu sou inteligente num outro lugar ali, mas no vestibular não era a minha realidade. E o vestibular também não necessariamente é justo. É muito complexo. Sim. A maneira como… A metodologia. A metodologia, exatamente. Como, enfim, desde que teve aprovação automática no governo de São Paulo… É uma coisa triste de como caiu a educação. E eu fiz parte dessa geração. Então, eu vi na prática como a educação faz falta. Então, isso para mim na faculdade foi um gap. Porque eu fui estudar uma coisa que eu tinha a possibilidade financeira, mas não era o que eu queria. Mas ao longo da faculdade, desde o primeiro ano, eu comecei a estagiar. Porque eu queria estar no mercado. Queria conhecer as pessoas e queria… Eu era curiosa. Comecei pelo rádio, fiz estágio em TV, aí fui para produtora menor. Teve uma possibilidade da vida de estudar fora, que eu fui estudar cinema, aí estudar direção. Que legal. E nessa volta que eu entrei pro mundo de produtoras de publicidade e conteúdo. Que aí eu acho que é onde a gente vai entrar um pouco mais a fundo no nosso assunto. Então, quando eu voltei para cá, recém-estudante, eu comecei como assistente de direção. Assistente de direção e finalizadora, assistente de montagem. Ainda era película na época. Opa! Então peguei bem aquela rabeira ali de telecine, de acompanhar para ver se realmente tudo que foi filmado deu certo, né? Porque era um frio na barriga, você não sabia. Até ver, você não sabia. Você não sabia, então, nossa, enfim, era diferente. Era diferente, era uma emoção diferente. E aí, Ma, eu sei que nesses anos de assistência à direção foi aonde que eu vi tanto desperdício. Era desperdício de comida, desperdício de figurino, desperdício de cenografia, embalagens. E no paralelo da minha vida, que eu quase larguei o audiovisual 2 vezes. Nossa! Eu fui estudar escolas da natureza, curso de lixo zero. Aí você vai morar numa comunidade X, vai na comunidade Y. Só que eu não nasci pra morar em comunidade. Mas isso que você foi estudar foi uma coisa sua. Você falou, calma, estamos aqui desperdiçando um monte de coisa. Deixa eu entender mais sobre esse assunto. Foi. Que já tinha alguma coisa ali em você, lá atrás, quando essa campanha do lixo te pegou. Teve. Acho que no vestibular, quando eu penso, era assim, ou ia prestar audiovisual ou biologia. Então. Já tinha uma coisa aí. Já tinha um pezinho ali na natureza, nos animais. Você fala, se não for pra cá, vai pra lá. Já pensei em ser documentarista? Já. Ó. Mas eu gosto da ficção, eu gosto de criar, eu gosto desse mundo. Então, por isso que eu nunca consegui ir pra biologia. Então, quando eu fui para essas escolas, comunidades, eu aprendi muita coisa. Eu queria aprender, né? Desde a agrofloresta, do plantio, a construção. Porque o cinema, o set, ele é um globo. A gente tem todos os setores. Né? A gente tem transporte, tem alimentação, tem vestuário, tem maquiagem, tem tecnologia. A gente tem tudo. Tem. Então, é um reflexo do nosso cotidiano. Sim. Então, nunca tinha pensado desse jeito, mas faz muito sentido isso que você tá falando. Quando a gente para, né, uma produção, a gente para diversos setores, né? Não é só o audiovisual em si. Então, isso para mim sempre foi um paralelo muito grande de olhar para o set. E o que me incomodava do set era o modo de tratar, até pouquíssimo tempo atrás, até antes da pandemia, em set de publicidade principalmente. Quando você ia almoçar, tomar um café, tinha ali a mesa da agência, do cliente, do diretor, que era copo de vidro e louça. E o restante era plástico. Quando a do diretor tinha copo de vidro e louça.
mas por que essa diferença? Né? Então, isso foi o gatilho. A alimentação foi o meu gatilho de falar, isso não tá certo. Vocês estão querendo que a gente faça coisas, mas vocês estão tratando a gente diferente. Por quê? E aí eu fui estudar muito mais essa coisa horizontal, entender um pouco mais da economia circular, entender a gestão de resíduo, entender um pouco de construção, de bioconstrução, plantio. Na hora que eu vi que eu entendi um pouco mais desse globo, foi quando, em 2018, eu ainda era assistente de direção, eu fui 11 anos assistente de direção, eu comecei a pentelhar por assim dizer, algumas produtoras que eu trabalhava e coordenadores principalmente, né? Porque quem contrata o assistente de direção é o coordenador. Junto com o diretor, que tá ali indica, mas quem a gente responde é a coordenação. Vamos tentar então fazer a reciclagem, vamos diminuir o uso de plástico único. A meta era o uso de plástico único, copinho de água, porque o copinho de água é o nosso grande vilão. Eu gosto de contar a historinha do copo de água, porque quando a gente fala de resíduos e embalagem e sustentabilidade, não é reciclagem, é o globo que envolve. Então, no SET sustentável, eu demorei algum tempo para chegar nesse conceito. O que é o conceito do SET? Eu envolvo economia circular, eu tenho as ODS da ONU, então lá tem 17 objetivos. O que eu consigo incluir? Eu já sou mulher diretora, eu já vivo a pauta das cotas, e são muitos assuntos no qual a gente talvez nem aguenta mais falar. Sim. Né? A gente está vivendo, eu estou vivendo, mas o discurso ele é completamente diferente da prática. É que não é nem que a gente não aguenta mais falar, mas assim, a gente não deveria mais ter que falar, entendeu? O cansativo é que a gente ainda tem que falar sobre essas coisas e parece que é tão óbvio. Tipo, a gente ainda precisa falar sobre isso, sim, precisa muito. Exato. Mas enfim, o que é óbvio pra gente não é óbvio pra todo mundo. Não é. E aí o copinho de plástico, nosso grande vilão. Plástico. Vamos pensar no copinho de plástico. Ele vem lá do fundo do oceano. Ah, é? Ele é um quê? Derivado do plástico. Plástico vem do petróleo. Sim. Então saiu do fundo do oceano, passou talvez ali por um oleoduto. Aí viajou quilômetros e quilômetros de caminhão ou avião, sei lá qual que é esse trajeto que foi feito. Viajou até essa fábrica de plástico. Aí tem a fábrica de água, que a água, na verdade, veio da natureza. Ninguém está fabricando a água em si, né? Então, você vai lá para uma fonte, capta essa água, você tem a matéria-prima que é o plástico. Aí o que tem nesse copinho? Tinta. Da onde veio essa tinta? Também de um outro lugar, que já atravessou não sei quantos quilômetros, quantas pessoas envolvidas estiveram nesse processo, quantos litros de águas foram utilizados para montar aquela matéria-prima, porque toda matéria-prima você consome água, e aí tem a tampinha, que é feita do quê? De alumínio, que é um minério. Então você extraiu o minério, também não sei mais da onde, juntou, foi, voltou, gastou mais não sei quantos litros de água. Comprar aquela caixinha, que não sei da onde que ela veio, foi para essa produção, viajou mais não sei quantos quilômetros ali no carro de produção, você vai lá, coloca no cooler e bebe em 5 segundos. Nossa, que ódio. Então olha só o quanto que a gente realmente poluiu ao longo desse processo. E não é uma questão só de falar assim, mas é o copinho d'água. É a questão do nosso consumo. Então o entendimento é a matéria-prima. Quais são os materiais que nós podemos substituir? Aqui agora é o momento da substituição. É uma mudança cultural. E mudança cultural, ninguém gosta. Por quê? Porque você tem que mudar. Então por que não aproveitar que a gente saiu da pandemia e estamos com os novos costumes e começar a colocar essa pauta, né? Então, o SET, quando a gente fala de economia ESG, que é o que todas as grandes políticas usam, seja ela governamental ou empresarial, ela usa a base das ODS da ONU, que são esses 17 objetivos. O que são esses 17 objetivos? Tem educação, equalidade, saneamento, meio ambiente. Então, o que a sua produção consegue pegar dessas ODS? Nesse projeto é possível cuidar do quê? Do meio ambiente, legal. Equalidade. É tão
parece bobo a gente falar, mas a gente acabou de voltar, né, para ter um salário igual. A gente está muito atrás. Muito, sim. Então, equalidade é para tudo, não só salarial, de respeito e tratar. Então, o diretor que está no set, ele também tem que levantar da cadeirinha e jogar, tanto quanto a outra pessoa que é um assistente. Então, isso é um incentivo. Se você quer que a sua equipe faça algo, você tem que tratar todo mundo igual. Mas aí vem das ODS, vem economia ESG. O que vem essa economia ESG? Minha opinião, economia ESG é um novo capitalismo. É só um novo jeito a gente fazer o capitalismo e incluir a sustentabilidade. Porque se a gente não cuidar do nosso planeta, não tem a gente. Não tem produção de filme, não tem longa, não tem documentário, não tem propaganda. Nada. Então, na verdade, é um ato de amor. O que a gente está fazendo aqui? Querendo cuidar pra gente continuar a fazer algo. Seja ela a mídia que for. Então, é um cuidado. E esse cuidado, ele é interpretado, às vezes, como uma pentelice. Né? Então, lá vem a ecochata. Lá vem fulano, nossa, já lá Alguém já falou isso? Que você é super. Ecochata? Você acha que não? Aí lá vem a Vanessa Pentelha com esse assunto da sede sustentável. Não aguento mais, nossa, né? Então, quando eu comecei na produção, antes de ser empresa, eu era uma pessoa que incomodava. Né? Tanto freelas quanto coordenadores não queriam muito, porque é um trabalho a mais, Má. E ao mesmo tempo assim, outro dia eu tava lendo uma reportagem de alguém, ou ouvindo, agora eu nunca lembro se eu li, se eu tava ouvindo um podcast, como que foi. Mas que era uma pessoa falando que fazer o certo dá muito trabalho. Ele tava falando um pouco sobre haters, não é muito um assunto que a gente tá falando aqui, mas era assim, cara, como é fácil você falar mal de alguma coisa, como é fácil você ser um hater. Porque daí chega ali e você fala ruim, feio, ou ai, cafona. É fácil você destruir alguma coisa, mas construir leva muito tempo. Sim. Leva muita energia, demanda muito, né, pensamento, energia, tentar errar, tentar acertar, acertei, continuar tentando acertar, e vai, e demora, aí você constrói um negócio que você colocou tanto tempo ali pra fazer uma coisa certa, pra fazer direito, e vem alguém e fala assim, ruim. Aí você fala, caramba, meu, você nem tá vendo aqui o que eu tô fazendo. E é isso, assim, contando um pouco de como é difícil fazer o certo e fazer direito. Então, quando você traz um pouco esse negócio de ecochata, é um pouco isso. Como é difícil você construir uma coisa direito, ou fazer a energia que você coloca, sabe, o que você tá disposta, a sua missão. A energia que a gente coloca é absurda. É absurda. Tem dia que você deve chegar em casa e falar assim, meu Deus, por que eu comecei isso, assim? Porque deve ser uma coisa que... Porque é isso, assim, é muito mais fácil, deve ter muito mais gente falando, não faz. Pra quê? É tão difícil, porque você tem isso como uma missão, como uma vontade, e é quase como tentar levar as outras pessoas a também terem isso como uma missão. Mas é muito difícil mesmo, né? E as pessoas não têm noção. Eu acho que a grande vontade da gente estar aqui conversando é pra você conseguir explicar o quão difícil foi chegar nesse modelo que você tá hoje. Depois de quanto tempo, Vô? 10? 2018 foi quando teve a ideia. 2019 foi quando eu comecei em várias produtoras. Já plantando... E fazer aulas, dar um mini workshop de explicar o que a gente poderia fazer. E dar dicas. Eu tava dando dicas. Falando como é que você pode reciclar, que tipo de material é possível trocar, quais são essas alternativas. Então, eu tava colocando ali em prática, dando de graça... Pagando, na verdade, ainda né? Tem isso. Porque, na verdade, eu tava pagando pra ir nas produtoras, sim, né? Sim. É o deslocamento, é a alimentação, então... E é o seu tempo. O é seu um tempo investimento. É um investimento, claro. E alguns lugares me receberam, teve algumas coordenadoras. Tem, né, algumas pessoas no meio que têm essa vontade, mas falta alguém começar a fazer. Então, essa era a reunião. Você encontrava com uma, encontrava com outra. Ah, mas é difícil, ninguém quer. Então eu falei assim, então tá, vamos tentar fazer. Só que durou de 2018 até o ano passado, nesse discurso, e foi muito desgastante. E foi 19, 20, 21, 22, 4 anos. 4 anos. Como cursos ainda. Como, acho que um ativismo. Tá. Eu acho que chamo com ativismo mesmo.
De dicas, de pensamentos mais de reciclar. De criar um Instagram que você nem sabe ainda o que é esse Instagram. É um lugar de dicas e não é. E na paralela, você filmando e também com essa outra carreira aí rolando, pagando os boletos. Pagando os boletos. E o 7, ele é um pensamento… Eu nunca pensei em ser uma empreendedora. Nunca. Nunca na minha vida. Não mesmo. Então, ano passado, quando virou empresa… Foi um ano de mudanças na minha vida, assim. De muita terapia. Nossa! E de pensar num plano B mesmo também, né? De pensar… Nosso mercado, às vezes, ele é muito efêmero. Tá estranho. Estamos aqui numa pandemia. Entendendo esse mercado novo. E criar algo que eu acredito de verdade. Né? Fazer a diferença. Então… É um frio na barriga e tá sendo ainda, baita frio na barriga. Mas é legal porque a pandemia, ela também trouxe um senso de né, uma nova realidade para muitas pessoas. Teve muita gente que despertou para um lugar que não tava olhando, assim. Talvez é uma coisa que já tava ali, te chamando, a vida tava te trazendo esse assunto. Você já tava cuidando disso, mas você tava assim, não vou empreender, tá tudo bem, vou fazendo aqui na paralela. Aí veio a pandemia e falou, não, querida… Olha só, acho que você pode me ajudar aqui, né? Você pode ser uma pessoinha pra me ajudar. Com certeza, porque quando a gente entrou na pandemia e tudo virou descartável, foi um pânico. Pânico geral, porque acho que quem não enxergava aquilo começou a enxergar. Porque era nítido na hora do almoço, você vê aquela pilha de isopor e um monte de comida que você nem chegava a comer. Né, eu não consigo terminar uma marmita pronta, por exemplo. Então, porque o louco é que, olha só, você tava vendo numa evolução, né, 2018 e tal. Aí veio a pandemia e assim, talvez tenha, não sei o número, mas triplicado a quantidade de descartável. Porque você tinha que botar um negócio no pé, botar a máscara, aí você tinha que jogar fora a máscara, o negócio no pé, o negócio na cabeça, enfim, tudo que você usava. O teste descartável, tudo tinha que ser descartado, jogado fora. Álcool, tudo. Então, assim, deve ter piorado muito. Foi desesperador. Desesperador. Foi desesperador. Porque se você já tava num momento, antes da pandemia, de tentar reduzir, vem a pandemia e sei lá, você sabe o número? Triplicou? Você tem uma ideia, não? Uma média que eu tinha antes da pandemia, que é o que eu trabalho em base, era 200 quilos por dia de resíduo numa produção de publicidade com 100 pessoas, que é meio normal, né? A gente ter 100 pessoas num dia. Sim. Com copinho descartável, tudo descartável, 200. Na pandemia, deve ter subido ali, com certeza, fácil. Só na hora do almoço, uns 50 quilos. Fácil. É que isopor, embalagem, são essas coisas de volume, mas que não tem muito peso. Né? E até pouco tempo não reciclava isopor em São Paulo, agora recicla. Você tá zoando? Não, recicla. Então, eu não sabia disso. Tudo depende da tecnologia. É, né? Todo isopor? Já vou mudar de assunto, vai, desculpa. Porque… Não, mas sim, recicla. Legal. Bom, pandemia. E aí veio aquele desespero, lixo. Eu tava numa outra produtora, eu falei, gente, vamos fazer algo, o mundo tá assim por causa disso. E eu tentava falar com mais pessoas e foi muito decepcionante. Porque, desculpa a palavra, foi broxante demais tentar falar algo que é necessário e ninguém quer prestar atenção. Então, a partir do momento que eu vi que talvez criando uma empresa fosse melhor, aí foi quando eu comecei a procurar o que sempre dava errado quando eu tentava fazer sozinha, ou como acho que qualquer produtor tenta fazer. É na hora de você realmente jogar o lixo, que a gente chama de resíduo, fora. Então você faz toda a campanha ali na pré, com a produção, separa bonitinho. Mas na hora de jogar, você tem certeza que o seu reciclável foi para uma cooperativa? O orgânico, ele foi para o lugar correto? O que acontecia? A gente ligava pessoas, ou um carroceiro, ou uma pessoa X. Só que a gente não tinha certeza. Eu não tinha certeza do volume, a quantidade que a gente tinha produzido, né, para fazer um relatório, e o que foi, o que não foi. Então era muito obscuro. Fala, caramba, eu tive todo esse trabalho de pré, né, de convencer as pessoas, mas na hora fundamental, que é realmente descartar, tá acontecendo um erro. Foi aí que eu entendi que eu precisava me profissionalizar.
E aí eu fui correndo, pesquisando empresas, mas é uma linguagem completamente diferente. Essas empresas trabalham com evento, não trabalham com filmagem. Conteúdo, né, quando a gente fala de filme, longa, séries, até tem um tempo maior de planejamento. Você consegue ter esse tempo, meses, semanas. Na publicidade não tem. Então, esse era o maior desafio de achar quem consigo trazer para essa loucura que é a publicidade. Que entrou agora um orçamento para entregar no final do dia, pode ser que rode amanhã, depois de amanhã. E aí, depois de amanhã, daqui 4 dias, tem que ter lá alguém recolhendo esse lixo. Ou também antes, né? Pensando, separando, fazendo, produzindo, botando. Eu acho impressionante o que a gente faz, assim. A gente constrói mundos e desconstrói, assim, em dias. E é muito mágico. O que a gente faz é muito mágico. E acho que é por isso que eu nunca consegui sair da área. Acho que nunca vou conseguir, porque é mágico demais, né? A gente constrói sonhos e desconstrói mundos e realidades que realmente, assim, é fantástico. Então, quando eu comecei a pesquisar essas empresas, né, e entender que eu precisava colocar uma linguagem do audiovisual, poxa, quem é que vai estar comigo? Então, hoje em dia eu tô com a Flávia, minha sócia, que é uma empresa já de gestão de resíduo, consultoria. E aí a gente montou um modelo. Então, é recente a nossa empresa, final de 2022. Em 6 meses, menos de 6 meses, a gente já cuidou de 2 toneladas. Em 11 filmagens. É muito pouco. Não, mas é muito pouco se olhar a quantidade de filmagens e a quantidade de resíduo. Sim, 11, né? Se uma produção por dia gera quase 200 quilos, ou 100 quilos, se você pensar, em quantos anos uma produtora, uma agência produz por ano? Quantas toneladas? Isso eu tô falando só da gestão de resíduo. Então, isso a gente é responsável. Na verdade, a gente se enquadra com um grande gerador de resíduo, né? Se a gente olhar por lei, a gente deveria cuidar um pouco melhor da nossa gestão. Mas a gente não cuida. Então, essa pauta da sustentabilidade do ESG foi o que eu tentei aproveitar, né? Esse momento também de engatar algo que é importante. Vem essa onda do ESG e como colocar isso no mercado? É louco eu te ouvir falando isso, né? Porque eu assim, ai, que legal, parabéns. E você assim, não, mas é muito pouco. É muito pouco. Mas é que assim, eu tava falando mais um parabéns no sentido assim, pô, que legal que conseguiu virar uma empresa que realmente agora, querendo ou não, né? Porque você estava contando um pouco da dificuldade das pessoas aceitarem, toparem. Então assim, que já foram 11, apesar de, sei lá, a gente tá falando de 6 meses. 6 meses. Tudo bem, ainda é um número pequeno, mas assim, desde o momento em que você decidiu que isso ia ser uma empresa, que você trouxe uma pessoa pra somar, pra profissionalizar, vamos dizer assim, esse processo, você viu uma mudança, você começou a realmente ver que as pessoas começaram a aceitar, a acatar, que daí virou e falou, peraí, então agora é uma empresa, agora o negócio é sério, e aí você viu uma mudança de... Vi. E agora as pessoas me escutam. Olha. Agora elas me pagam. Agora custa dinheiro. É muito legal, né? Antes eu falava de graça e ninguém queria. É louco, agora é muito louco pagam. isso. Não prefiro não falar sobre isso, mas sim, é muita muito loucura. Louco. Eu falo, gente, quem tá ao redor de mim podia muito aproveitar de graça. Não, gente, não precisa pagar. Né? Então, é um pouco da desconstrução. Então, a ideia, eu venho... Mas que parece que é quase como… Desculpa te interromper, mas Imagina. É quase como se as pessoas não levassem a sério, né? Enquanto ela tá fazendo de graça, nem ela tá levando a sério. Que louco, né? Pior que é. Parece que é isso. Pior que é mesmo. Não tinha pensado nisso, mas eu acho que é isso, sabe? Tipo, as pessoas falam, se ela tá fazendo de graça, então ela tá aqui meio que… Não é o que ela ganha a vida, sabe? Então tudo bem, deixa ela vir aí de graça, a gente escuta. É como se não tivesse uma seriedade, né? Mas tem, óbvio que tem, mas é uma coisa que, sei lá. As pessoas, enfim. E aí o modelo de negócio, ele se voltou para quê? Para tirar o trabalho da produtora. Né? Então, o nosso modelo de trabalho… Eles te contratam para que você faça tudo isso. Eu entro desde a pré. Então, quanto antes você contratar o set, melhor. Porque aí eu tenho produtores sustentáveis que a gente entra para fazer esse trabalho, que também não é uma demanda da produtora e dos produtores. Ninguém é obrigado a saber de leis de gestão ambiental.
Eu sou uma pessoa entusiasta que estou aqui também estudando. Eu tenho aqui do meu lado, desde engenheiro ambiental, pessoas de consultoria, ao lado audiovisual. Então, eu estou juntando alguns mundos, porque realmente para cuidar de uma coisa muito básica, que é o lixo do set, é uma baita de uma logística. Eu não tenho cooperativas abertas 24 horas. Né? Eu não tenho Mas essa a gente velocidade. filma 24 horas, né? Então, tudo, acho que ao longo do tempo, e a ideia é espalhar para a gente falar com empresas, falar também com políticas públicas, porque a gente depende de políticas públicas. Porque isso depende do que é reciclável e do que não é reciclável. Quando a gente falou do isopor, é porque aqui em São Paulo tem uma cooperativa com uma máquina que faz esse serviço. Então, o que é reciclado talvez no Sudeste, não é reciclado no Norte, no Nordeste. Tem isso também. Não é porque o material não é reciclável, é porque não existe a tecnologia no local. Então, por exemplo, vidro. Tem lugares no Norte e Nordeste que não se recicla o vidro. E ele é reciclável. Mas aí, uma pergunta curiosa. Aí eles, no Nordeste, então, não reciclam vidro? Ou traz, ou tem como trazer. Só que aí você gasta. Então, assim, por que talvez não instalar, criar novas cooperativas? Então, isso a gente depende políticas públicas. Então, acho que a partir do momento que a gente está agora no privado e começar a incentivar e criar essa demanda de mercado, é quando a gente vai criar essa necessidade e demanda. Então, acho que é um trabalho de formiguinha. Acho que é uma década, talvez, de formiguinha, de espalhar essa ideia. Então, primeiros anos, acho que é uma educação ambiental. Eu sou formada, tenho aqui universidade, mas não foi na universidade que eu aprendi. Foi fazendo cursos fora. E fazendo cursos, e que nem agora eu trabalho com catadores, eles são os maiores experts. Eles entendem a classificação do que é cada plástico. Coisa que fala, nossa, gente, é só plástico. Não. É barriguinha. Acho que tá rolando uma fominha. Então, depende do que é reciclável e o que não é. Então, esse material do que é, o que não é, ele é difícil de entender, porque a gente às vezes não sabe do que tem naquela cidade ou não. Então, por isso que vem, acho que esse trabalho de consultoria nossa na Pré. Aonde vai ser a sua filmagem? O que dá para mudar? Dá para tirar... Quando a gente falou antes da pandemia, era canequinha. A gente estava no incentivo da canequinha. Gente, qual que é o problema de passar uma água na canequinha? A mão não vai cair. Não vai cair, mas é isso, assim. É uma cultura criada. Já tem essa cultura do descartável, porque é isso, assim, você tá ali na correria, então vou tomar aqui, vou jogar fora e beleza, vou... Tem essa cultura que precisa ser mudada e olhar de fato para esse lugar de passar uma água na canequinha. Mas também tem um lugar aí que é muito interessante do que você faz, que eu acho que a falta de acessar algumas informações. Porque quando você traz aqui, nossa, eu fui estudar, eu fui atrás, eu fui fazer curso, eu fui fazer isso, eu fui faculdade, não sei o quê. É louco porque, assim, imagina pra pessoa que tá ali no set, não estudou, não foi atrás, não sei o quê. E aí só chega uma pessoa e fala, você tem que usar essa caneca e passar uma água ali. Ela fala, mas pra quê, entendeu? O porquê? O porquê que eu tô fazendo isso. E ao mesmo tempo, assim... Mesmo seguindo pessoas sobre o tema, estudando, lendo, às vezes eu ainda tenho algumas dificuldades de encontrar e entender, porque às vezes é conflitante um pouco a informação. Sim. E faz um pouco sentido disso que você tá falando. Às vezes tem em São Paulo, mas não tem em outro lugar. E talvez seja um pouco por conta disso, porque ainda tem muita coisa dentro do nosso país que ainda precisa se estruturar. Então, é muito louco, porque você fala, mas aqui tô confusa, calma, isso pode? Não, isso não pode. Isso eu consigo? E é isso, assim, tem pouca gente que acha, não sei se você sabe, mas o Brasil é o maior reciclador de lata. Sim, de alumínio. De alumínio. E quem que recicla? Então, mas o louco a galera não sabia disso. Tem muita gente que não sabe disso. E estão vindo algumas marcas agora que estão fazendo latas, as coisas em lata. Justamente por causa disso. Porque assim, se nós somos... Já é raro o Brasil estar em primeiro lugar em alguma coisa, né, pessoal? Nesse sentido de exemplo, né? E tá vindo uma nova geração principalmente de marcas, assim, olhando um pouco para isso também já.
né? Tipo, vamos aproveitar que somos bons nisso e vamos então fazer um produto que funcione para esse tipo de material e tal. E é louco porque outro dia foi isso, assim, eu tava no mercado e falei, que legal, agora eles estão fazendo alumínio. Mas prefiro tanto vidro, o vidro é tão melhor. Você fala assim, mas o Brasil é o maior reciclador de alumínio, então que legal, né, que tá fazendo. Mas a coca de lata é a coca do vidro. Aí você fala, caramba, então tá. Então... mas a cervejinha na garrafa é diferente. Entendeu? Sim. E é essa cultura que eu tô falando. Porque daí, como que você vira pra pessoa e fala, passa uma aguinha ali. Mas nem gosto dessa caneca aqui, entendeu? Eu prefiro plástico. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de educação antes, né? Com certeza. Então, a gente entra na pré, eu divido um guia de boas práticas que conta um pouquinho. Se a produtora quiser, a gente faz um workshop, conta um pouco. E o essencial é você falar das embalagens e o produto. O que é compostável? O que não é? Porque é o greenwash, né? Eu tô vendo agora muitas produções comprando um copinho aí que parece de papel. E ele custa 5 vezes mais. E ele não é nem reciclável nem compostável. Opa! Ele tem uma película de plástico. E é tão fina essa película que ainda não tem tecnologia. Então, assim, não adianta ainda nada. Não tem uma tecnologia. Tudo é ainda, né? Pode ser que tudo mude. Tetra Pak não era reciclável, hoje em dia é. Então, tudo é mutável, né? Isso sempre vai se atualizar. Então, é você entender o material. Não é pra gente ficar aqui vendendo o produto. Claro. É usar menos matéria-prima no set. Então, como é que eu consigo utilizar catering, né? Que a gente falou agora aqui da pandemia. Usa louça. Tudo que é renovável é melhor. Tudo que você usar novamente é legal. É cafoníssimo ser descartável. Isso aqui é coisa da década de 90. Né? Acho que já passou esse fast food. Agora a gente está voltando realmente, porque se a gente não voltar algumas casinhas, vai ser mais difícil, né? Então, nem sei daqui 20 anos, a gente está falando das metas de 2030, 2050. Se a gente no audiovisual, em 2030, né? São poucos que não anos. Tá muito longe. A gente conseguisse fazer algo que seja ou a neutralização de carbono, que é uma coisa que está acontecendo, que eu acho super legal, mas ao mesmo tempo é uma compensação. Você não faz nenhuma mudança de hábito. Eu acho que a grande mudança vem da mudança de hábito e cultural. Então, vem do que você compra no set, do que você recicla, do que você doa, do que você faz com tudo que foi gerado. São milhões que a gente usa, né? Então, da embalagem, é compostável? Depende de onde eu vou filmar. Se eu vou filmar no meio da Amazônia, tudo que eu utilizar, eu vou contaminar esse local. Do detergente, a roupa, tudo. Então, o detergente que eu vou usar, o produto de limpeza, ele tem que ser natural. E existem várias marcas naturais hoje em dia. Sim, eu uso um natural maravilhoso. E não necessariamente ele vai custar mais caro. Porque a gente também tem um hábito, né, que veio dos últimos anos, industrialização, de ter um produtinho para cada coisa. A gente não precisa de lustra isso, desinfeta aquilo, cheirinho do outro. É um produto só que limpa. Então, esses produtos, geralmente, eles concentram em um produto só. Então, a sua caixa de produção, em vez de ter 10 produtos, vai ter 1, 2. Então, vai custar mais barato a sua caixa de produção. E você vai reutilizar. Não é para você jogar fora. Reutiliza, que você vai comprar a granel. Você vai colocar refil. Então, a ideia é, desde a sua embalagem de produção, que seja ali para limpar o vidro, você reutilizar. Essa está sendo a sua ação de sustentabilidade desde a pré. Né? Então, falamos aqui do consumo desde o produto de limpeza, embalagem, cenografia. O que dá para reutilizar? Tem cenotécnicos que reutilizam, diretores de arte que já têm essa preocupação. Porque é muita madeira. E da onde veio essa madeira? A gente está falando de dados assustadores de desmatamento no Brasil. Aí, nós postamos nas nossas mídias sociais vários posts. Nossa, sou contra. Viva não sei o quê. Mas o que a gente está fazendo? A gente está construindo, às vezes comprando uma madeira mais barata, que é irregular, mas… deixa pra lá, eu preciso baratear meu custo. Então… Mas, você acha que… tudo bem, né? Eu vou agora
fazer uma provocação aqui, porque eu entendo que é quase como uma coisa assim. Vem um pedido, né, dessa produção, chega lá do cliente para a agência, da agência, o roteiro, blá, 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 chegou na produtora. Aí a produtora, ela tenta fazer trazer a sustentabilidade para o set, obviamente tendo essa consciência do quanto ela gasta e tudo mais. Mas você não acha que é uma coisa que tem que vir de cima? Eu não acho. Eu tenho certeza. Porque é muito louco, porque no fim, as nossas escolhas na produção são muito pautadas pelo que o projeto permite. Sim. Né? E se o projeto não nos permite ter tempo de fazer essa pré, ou ter tempo de separar esse lixo, eu digo, a gente sempre vai tentar e tal, mas é quase como assim, gente, beleza, vamos resolver, então compra esse copinho aí, é quase como, vamos ser práticos. Sim. E aí a praticidade tá na facilidade que tá talvez nessa parte muito cafona de... Vamos aí, agilidade fast food, bota aí o copinho. Então, tudo bem, né? Eu acho que a empresa, ela tá fazendo esse papel de agora, deixa que a gente cuida. Deixa que a gente vai pensar nisso pra produtora. Mas e dentro dos clientes, sabe? E dentro das agências? Porque é um pouco isso, assim. Às vezes eu sinto a falta de romper um pouco essa barreira num lugar de... Pra gente fazer isso, pra gente conseguir olhar pra isso com calma, tem um tempo, tem uma demanda que as pessoas não deixam a gente ter. Mas depois vem um e-mail lá, quanto vocês compensaram de carbono nessa produção? Aí eu fico... Ai, que compensamos? Nem sei se eu compensei, gente. Tô tão doida. Compensei? Ah, então tá bom. Era pra compensar? Nem olhei pra isso. Tá. E é isso, porque assim, em algum momento, parece que as pessoas, elas estão olhando pra sustentabilidade só pra falar que elas fizeram, entendeu? Só pra falar, fizemos. Ai, gente, É o greenwash. Que é o que você falou até do lixo, né? A galera separava, mas quem realmente levava esse lixo? Mas, gente, eu separei, eu fiz minha parte, eu separei, eu botei no vermelho, no azul e no verde. E que quem pegou esse lixo não é problema meu. É quase isso, entendeu? E é uma loucura. Então, não sei, tô te ouvindo aqui falar, tô pensando 1 milhão de coisas, tô tendo 1 milhão de ideias. Mas é isso, assim, como que o cliente, a comunicação do cliente, das marcas, até chegar nas agências que chegam pra gente, que aí sim chegam no set sustentável, na empresa, que, sabe, tipo, como... parece tão distante, mas ao mesmo tempo... Como atingir, né? Como atingir. Eu tô usando, acho que, um pouco da minha posição e abertura que eu tive ao longo dos anos, né? Como agora diretora e por conviver em agências e, né, clientes. Eu tô fazendo um trabalho de formiguinha, que é falar nas agências. Ano passado, fui convidado pelo Clube de Criação para um painel, que foi bem interessante. Foi super interessante. Que algumas pessoas começaram a olhar um pouco mais seriamente para mim, assim. Falaram assim, nossa, não, ela tem alguma base. E conversando com lugares de fora, né? Eu me espelho também em modelos do exterior, mas não se aplica aqui por gestões diversas. Política. Mas sim, eu acho que essa preocupação, no caso da publicidade, ela vem da marca. Quem é que a gente está fazendo a propaganda? É para a marca. Então, a economia ESG, essa multinacional, de repente, ela já tem um departamento separado para pensar desde o momento da fabricação, plantação, RH... Toda essa gestão que tem, por que não usar essa verba e preocupação que é desde o início da criação daquele produto na divulgação? Porque tudo é parte do processo. A divulgação é parte do processo inicial da criação, da fabricação daquele produto. Claro. Então, eu acho que as marcas deveriam destinar diretamente ali para as agências uma verba com essa preocupação, as agências também terem destinado isso, porque não pode ser só um custo da produtora. Hoje em dia está muito difícil fazer filme, né? Eu, como diretora aqui, tô sofrendo para fechar os orçamentos. Claro! E os orçamentos não são mais a mesma realidade de antes. Já está difícil fazer. E por que não incluir como novo custo Covid? Saiu o Covid, agora inclui é a sustentabilidade.
E aí, o que você vai fazer nesse projeto? Tem ideia até de criar um selo. Já falei com o Mari da Apro, já fui no Cine. Eu tô tentando aqui falar com várias pessoas. Quem prestar atenção Essa e me mulher der... tá lutando, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Eu tô tentando. Então, é criar até em festivais, categorias, pra gente incentivar. O que a gente trabalha? Com propaganda e publicidade. O que a gente tem que fazer? Propaganda. Sim, disso também. Incluir no seu orçamento também para as produtoras, né? Porque é isso, aí o custo Covid, pode entrar esse custo sustentabilidade e custa, né? Hoje em dia eu tô aqui fazendo orçamentos, acho que é um ano de bastante oi, tudo bem, prazer, set sustentável, assim que a gente funciona, custa X, custa Y. Obviamente, é um início de empresa que a gente está testando valores, mas tem um custo, tem profissionais envolvidos. A gente está trabalhando num processo que tem carro, tem pessoas, eu cobro hora extra. Depois de 12 horas a gente cobra hora extra, porque quando a gente pega lá as ODS da ONU, o que a gente está falando também? Então a gente está falando de muitas pautas que não é só monetária, né? É para a gente também ter um processo mais humano. Então, todo esse processo. Então, sim, eu acho que as marcas, elas são responsáveis. E é uma grande hipocrisia de grandes marcas que a gente faz. Nossa, mas esse produto é orgânico, nananana, mas na hora da produção, da divulgação, ela não é nada. Ela nem olhou pra isso. E a gente tá num momento de cancelamentos e não cancelamentos que é tão cruel ao mesmo tempo, né? Que eu acho que não dá mais pra gente bobear nesse sentido. Não, com certeza. E ao mesmo tempo, é que é louco, né? Porque é quase como vocês vão fazer, eu não sei. O meu lado eu tô fazendo aqui. Então, dentro da minha empresa, na hora de fazer o meu produto, a gente faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o set, gente, vocês estão reciclando, vocês não estão reciclando? Não é um problema meu, é um problema de vocês. Não, gente, é um problema seu, porque é um filme seu que a gente tá fazendo, sabe? E é quase que se você não olha pra isso, ou não exige isso, ou não pega uma verba destinada pra isso, a gente vai pegar e não vai conseguir colocar isso, né? Eu tava um dia conversando, assim, numa mesa de produção e com várias pessoas falando disso, que eu falei, cara, a gente tem que começar a colocar ali valor, que nem você falou, né? Saiu o Covid, entrou o set sustentável. Tem que colocar esse valor na carta. E aí você fala, precisa reduzir. Então a gente vai tirar o set sustentável ou a gente vai tirar alguma outra coisa? Sim. Sabe? Meio que pra conscientizar aqui. O que você quer tirar daqui? O que é mais importante pra você aqui? E esse custo, ele pode estar aberto, não precisa esconder quanto custa o valor do set, mas né? é que é louco, assim, é quase como fazer essa pessoa, mas sentir vergonha de falar, tira o set sustentável. Porque é isso, tipo, se eu não abro pra pessoa que eu tô incluindo esse valor que tem um custo e tudo mais, e que pra gente é importante, e a gente tem que abrir a conversa, de falar pra pessoa o que a gente vai conseguir. Sim. Porque é isso, né? Na hora da negociação, tem que fazer um ajuste, tem que tirar uma coisa, tem que tirar uma cena, tem que reduzir isso, tem que reduzir aquilo. É que é quase como, putz, o set sustentável tem um custo, então vamos comprar copinho de plástico mesmo. Entendeu? A gente não vai reciclar nesse, tá tudo bem. Então tá bom. Esse a gente não recicla. E aí no próximo a gente não recicla também. Mas é o diálogo. Eu acho que a gente trabalha com comunicação e no nosso meio não... por isso que a gente tá aqui, velho. E a gente às vezes não faz as coisas por medo, né? Uhum. Ou deixa de fazer, ou faz, ou absorve prejuízos também por medo, né? Medo de falar. Então, acho que quando eu tava lá naquela rádio, quando eu perdi o medo de falar, poxa, vamos tentar. Vamos tentar. Não deu nessa produção? Não deu. Mas quem sabe na próxima? Na próxima não deu, mas na outra. Se cada produção você conseguir algo, já é alguma coisa que a gente tá fazendo. Ser perfeito, não vamos ser. Né? Eu não sou vegana, já fui muitos anos vegetariana. Hoje em dia eu tenho um consumo consciente, mas é o consumo consciente de tudo. Da alimentação, do vestuário, do cosmético, do viver. Então, eu acho que isso é uma forma, não tô falando que é o certo, da gente tentar fazer algo. Porque também vir como o discurso da ecochata e de dar regras, eu acho que não dá certo. Então, por isso que no nosso trabalho, a gente tem uma pessoa sempre acompanhando. E no dia do set,
ajudar a separar e explicar o porquê que daqui, por que esse é reciclável, por que esse não é. Então, só pra… porque eu queria entender agora de uma forma mais prática. Então, como funciona? Tá. Tô aqui, tenho um projeto. E aí quero que os meus sets todos sejam sustentáveis sempre. Aí, cada projeto você orça… Sim. Mediante ao meu projeto, ou é uma base? Mais ou menos X pessoas. Eu tenho uma prévia, mas é sempre legal a gente orçar. Orçar juntos. Quando você receber um pedido de orçamento, já orça com a gente. Pra você já ter ideia do valor. Porque tudo depende. Local, quantidade de pessoas, quantidade de camarins. O que eu vou fazer? Um mapeamento de lixeiras. E de pessoas. De áreas. Então, o que eu preciso ter? Mapear, entender o local. Então, desculpa. Quando você tiver um orçamento, você me convida. Tem um questionário que a gente trabalha. Tá. Faço um orçamento. No máximo 2 dias, passo aqui 24 horas. Não trabalhamos com fornecedores que têm a mesma velocidade da publicidade. Claro. Mas a gente tenta, assim, o quanto antes mandar esse orçamento. Fez o orçamento, aprovou o job. Já chama a gente no primeiro dia, se possível. Pra quê? Pra dar esse tempo de educar a equipe, galera. Que eu acho que essa é a parte essencial, que é de não dar testão e falar o que vocês estão usando, o que dá pra utilizar, o que não dá, o que dá pra substituir. É o momento Bela Gil aqui. É o momento de substituição, né? Então, o que foi? Rolou, não rolou? Aonde é que compra? Olha, tá aqui, ó, vocês podem comprar aqui. A gente não compra, tá? A gente dá o caminho pra produtora. O que já é muita coisa. Cabe porque é isso, a ela fizeram uma puta decidir pesquisa. se ela quer fazer ou não. Né? Posso comprar esse ou não posso comprar. Tá na sua decisão. E aí, no dia do set, a gente tem uma equipe, monta as lixeiras, que tem a comunicação, os sacos, faz a coleta, faz essa educação ambiental com a equipe, retira. Aí, quando essa retirada vai para a cooperativa, tem pesagem para depois de, no máximo, 15 dias, a gente mandar para vocês um relatório de impacto. Aí vocês entenderem quantos quilos de resíduos foram gerados. E o que era o quê? O que foi orgânico, virou adubo, reciclável foi reciclável, o rejeito, vai virar energia, não vai. E a compensação de carbono também, que é um outro lugar. Né? Então, a compensação de carbono, a gente trabalha com um projeto socioambiental, que é reflorestamento na Amazônia e as comunidades locais. Só que é isso, a compensação você pode fazer até depois do projeto, né? A gente tem que pegar os dados do projeto. Não precisa ser necessariamente na hora. Porque é difícil de calcular na hora. É difícil. Na real, só uma coisa que às vezes eu até fico assim… Isso é compensação? Sabe? Porque é uma coisa… E dá pra fazer retroativo, né? Dá pra você fazer… Legal, mas você tá lá vendo? Tem muita desconfiança. E tem muitas empresas hoje em dia surgindo também. Então, como não é algo palpável… É isso que eu ia falar. É muito difícil, porque não é palpável. Você não tem muita… foram 2. 2 créditos. 2 créditos do quê? Foram 7 créditos. Tá, o que são 7 créditos, né? A gente ainda tá entendendo. Então, nesse relatório, a gente explica o que é, né? Principalmente… Você acompanha ali online na plataforma, qual que foi o projeto, recebe um certificado no nome da produtora, do cliente, da agência. Então, a gente faz esse pacote completo, ou seja, a gente tira o trabalho da produção. Entrou o projeto, ligou, a gente mapeia, conversa com todas da equipe, se possível, para fazer esse mapeamento dos resíduos e faz esse descarte e emite depois o relatório de impacto. Muito legal. E aí, você falou, né? Vocês não compram, não cuidam, mas, por exemplo, no dia, né? Vocês dão toda a orientação, falam com todo mundo da equipe, catering. No dia, no set, que você falou que tem uma pessoa que acompanha, que fica lá. Como é? O set já vai estar estruturado para estar funcionando de uma forma sustentável. Mas vocês veem, uma pergunta curiosa, vê alguma coisa saindo fora? Vocês estando no set, vocês estando ali para cuidar disso, sai tudo errado ou não? Tipo, as pessoas… Não sai tudo errado, não sai tudo errado. Mas sim, a gente vê coisas erradas, a gente usa luva, tira da lixeira e a gente conversa, não tem briga. Aqui é o trabalho da educação. Acho que a gente já tá num momento muito duro pra já vir rebatendo com a pessoa. Você jogou errado. E, né, como eu
tô quase 2 décadas na área, eu vim de uma geração que era muito general. O set, ele era muito cruel. Então, hoje em dia, ele tá mais leve. E acho que essa educação que eu quero trazer também. Então, é acolher. E as pessoas gostam. Quando eu tava fazendo sozinha, eu não tinha esse acolhimento. Agora que eu tenho pessoas que estão ajudando, desde a pré, ou se não deu tempo da pré, foi só pro set, elas estão gostando. E é curioso de ver, quando a câmera roda, quem é que não precisa estar ali no set, vamos dizer assim, sempre vai ali do lado da lixeira e começa a fazer perguntas. Mas eu não sei o quê. Porque em casa tem isso. Porque tem esse outro material. Então tá sendo muito legal essa troca. Na verdade, tá sendo bem receptivo. Eu achei que iria rolar uma resistência, assim, mas a partir do momento que a gente tá lá pra ajudar, pra tirar esse trabalho a mais da produção, tá todo mundo feliz. Porque eu acho que bom que chegou nessa solução. Que bom que você chegou nesse formato. Porque, no fim das contas, é quase sair do lugar de cobrar o outro de fazer para eu estou aqui para fazer e ajudá-los a fazer, entendeu? Exato. Que é o que você falou de acolher. E aí, naturalmente, cria esse espaço não só de curiosidade, mas do tipo, se tem uma pessoa aqui olhando para isso, então eu acho que eu também preciso olhar para isso. Se eu não sei onde joga o plástico e onde joga, então eu vou ali perguntar. E de certa forma falar, bom, se estão fazendo isso aqui, será que eu também não deveria fazer na minha casa? Eu sei que não é todo mundo que tem essa consciência, óbvio, mas é um exemplo, né? É o poder do exemplo. E tá ali num set é legal, porque tem muita gente que circula, né? 100 pessoas que circulam e não necessariamente as 100 pessoas têm essa consciência, por mais louco que seja. Então, é importante. Tem uma importância muito grande nisso. Apesar de ser um passo de formiguinha, 11 sets apenas. Vamos lá, gente. Mas e é isso, assim, você falou desse número de 11 ser pouco, você tem mapeado a quantidade de sets que acontece, assim, num mês? A quantidade total. Não, mas uma ideia. O que tá acontecendo atual eu não tenho, né? Eu tenho a quantidade de orçamentos que eu tô recebendo. E tá médio. Tá médio. Porque tá médio. Esses 11, comparado ao que já poderia ter sido feito… Olha, vamos falar que a gente já recebeu, eu tenho sim, uma média de orçamentos. A gente recebeu, acho que 52. 52. Muito foi um oi. Muitas produtoras menores, produtoras maiores para entender. Agora eu tô num projeto de 2 meses que veio de um cliente gringo. Foi obrigatório para essa produtora. Então, essa produtora só entrou na concorrência porque achou uma empresa de gestão de resíduo e compensação que ajudasse no projeto. Senão, não ia rolar. Provavelmente iria para outro país. Que nem bom ia ser que no você Brasil. existia. Então, tem coisas interessantes acontecendo de demanda do exterior, né, que tá vindo pra cá. Mas qual que foi a pergunta que eu me perdi? Não, eu falei um pouco da quantidade de sets, né? Eu falei, tudo bem que foram 11, você falou que é um número pequeno. E aí você começou a contar… Você como produtora executiva também, dona de produtora, me conta. Quantos orçamentos por aí? Não, é porque eu tenho a visão de uma produtora, né? Eu fico imaginando, sei lá, fazendo uma conta de padaria aqui. A gente tem 30 produtoras. Se cada produtora tá pelo menos fazendo 2 projetos por mês, já são 60 projetos por mês. Vai, sei lá. 60 projetos por mês. Você normalmente tá convertendo 1 ou 2 sets, entendeu? Não são 60. 60 eu tô jogando lá em cima, porque eu acho que não é… Mas se eu fizer um trabalho por uma produtora já existente, já é um grande número. Eu tenho um número, sim. Numa das agências que eu fui, uma agência grande aqui em São Paulo, ela falou, Van, quero muito implementar, porque por ano, no mínimo, eu produzo 100 filmes. Só nessa agência. Era isso mais ou menos que eu queria entender. Ou então, seja, se só nessa uma grande agência 100 filmes, 100 sets. 100. E 100, tá? Vamos pensar no número 100. A prévia que eu tenho aqui são de 200 quilos por dia. Vou fazer uma conta menor. 100 quilos de 100 filmes, quantas toneladas? 10.
Então, se a gente pensa, eu sou de humanas. São 100 toneladas, uma tonelada por filme. São 100 produções, são 100 toneladas. E o que tem nessas marcas dentro da agência? Às vezes dá para fazer dentro da própria agência. Falou, ideias não faltam. Desde a criação de um selo, incentivo de festival, ou tenho clientes nessa agência que produz plástico. Não dá para fazer uma canequinha reutilizável para produção? Super. Ou você vai nessa agência, olha lá, o que tem? É reciclável, não é? Quantos copinhos de café você bebe por dia? Então, às vezes você tem dentro da sua própria agência os fornecedores que poderiam fazer esse próprio incentivo interno para a agência ou para as produções em si e ainda fazer a propaganda deles no set. Ou seja, a propaganda em cima da propaganda. Então, acho que é só a gente repensar. Acho que é o momento da gente começar a repensar novas práticas. Eu acho que agora a gente está vivendo um momento de reaprender. Repensar novas práticas. Então, o que a gente pode pensar? O que a gente pode mudar nessas práticas para ter um set mais sustentável? Um set menos agressivo à natureza. Então, coloque pequenos objetivos. Se eu te der alguma dica, coloque pequenos objetivos. Se você pelo menos fizer a reciclagem do seu set, o copinho de água, pelo menos ele vai ser reciclado. É melhor do que não ter. Né? Se não tem escapatória, legal, tem a lata é 100% reciclável. Quando a gente fala do material, é interessante você entender a reciclagem desse material. O alumínio, ele é 100% reciclável. Que é você derrete ele e não acrescenta nenhuma matéria-prima nova. Para os demais materiais, papel, plástico, você sempre precisa. Então, acho que a gente pensar na matéria-prima que a gente vai utilizar. Só se a gente repensar isso, já é um baita passo. Pequenos objetivos. Um pouquinho de cada vez. Mas é muito legal isso. Porque senão a gente não vai conseguir. Eu acho que tentar abraçar o mundo dá muita ansiedade. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tento abraçar o mundo, né? E tem que ser passo por passo, porque acho que senão a queda é maior, a decepção é maior, a frustração às vezes é maior porque você não consegue. Acho que é melhor a gente de pouquinho em pouquinho ver que ou errou ou acertou em pequenos passos do que levar uma quedinha maior. E eu acho que é a grande lição talvez do empreendedorismo é essa, assim, porque se você também não comemora por essas pequenas vitórias, pelos pequenos 11... Exato. Foram poucos, mas foram 11. Você tá sempre devendo. Você nunca consegue fechar o seu dia. Você nunca consegue ver o lado bom. Você nunca consegue ver uma evolução. Porque é isso, você saiu, sei lá, do 0 ao 11. Ainda é pouco. Pelo que você tem na sua cabeça, que você acabou de falar de um número de 100. Sim. É pouco, realmente, agora entendo. Mas, beleza. Aqui, nesses primeiros meses, foram 11. Vamos, então, agora tentar pelo menos duplicar isso para um próximo. E é isso, é pequenos steps até o dia que chegar no 100, entendeu? E quando chegar no 100, a gente vai querer 200. E eu acho que é um pouco isso, assim, é olhar também um pouco as pequenas vitórias. Mas tamo longe, achei importantíssimo tudo que você falou. Acho que tinha muita ainda coisa para falar. Mas é isso. Foi muito bom te ouvir, foi muito importante te ouvir. É muito assim, é um privilégio tá podendo aqui ouvir, sabe? Uma pessoa que estudou tanto, que sabe tanto e que tá fazendo tudo isso que você tá fazendo. Que é louco, porque às vezes eu conversando com as minhas sócias, eu falo, gente, a gente não tá salvando ninguém, entendeu? A gente não tá… É isso, assim, é urgente, é louco, mas eu falo, cara, a gente não tá dando um coração novo pra uma criança, não estamos ajudando a tirar a fome, não estamos fazendo um trabalho de publicidade no fim do dia. E quando eu te escuto, é muito louco, porque parece que a gente tá minimamente tendo a oportunidade de salvar um pouco. A gente tá trabalhando com a inclusão de fato. Exato. A gente não fala da inclusão? Eu tô trabalhando com catadores. Sabe que essa diária, essa remuneração, que se olhar no set a gente tem, né, todas as classes sociais, aquela diária, para aquela pessoa que tá trabalhando na rua, é uma baita grana. Com certeza. Então, o que você acha que é de resíduo, você está gerando emprego. Acho que num país de terceiro mundo que a gente vive, é muito interessante ver como só o seu lixo ele pode ter uma cadeia impactante bem positiva. Em muitos sentidos.
né? Não só na sustentabilidade, mas também isso, né? No emprego, na economia. Exato. Social mesmo, né? É uma economia. É uma nova economia. É uma nova economia. Tá bom, então pra gente fechar, eu queria que você contasse uma história. Pode ser sobre sustentabilidade, não sei, de alguma PP, de alguma reunião que te marcou, que foi importante, assim, pra tudo isso. Tá, eu tô há dias pensando no que contar. E acho que eu vou contar uma história de um offline. Tá. Um offline que a PPM, na verdade, ela foi emocionante. E a filmagem também, e o offline foi uma consequência que… É um filme que eu fiz de Google. Aí tem o Tyra, que a gente tava comentando. Ai, amo. Agora há pouco. Foi um filme super vivo, né, de criação. Foi muito legal a criação do roteiro a 4 mãos. E foi bem interessante esse lugar. Quando eles dão a oportunidade da gente também, né, criar junto, eu acho muito legal. E era um filme que tinha externa, mar, praia. E só chovia. E só chovia. E a dia. E era uma menina. E o desespero da produção. E era um dos primeiros filmes na produtora que eu tava antes. Então já era aquela coisa de frio na barriga, de jovem diretor ali, né, com um filme bacana. E você fala, ai meu Deus, só tá chovendo. Natureza, me ajuda. E aí no dia que a gente foi, depois de adiar alguns dias, era uma menina dirigindo uma lancha. A gente ia ter uma pessoa do litoral fazendo isso. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Chegou lá, começou a chover, aquela previsão. De novo. Você fala, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Entramos na lancha, vamos fazer então as cenas com a atriz. Ela passando mal, gorfando. Falando, meu Deus, não vai ter a cena. Gostosinho. Será que eu vou ter a cena? E era a cena mais legal que eu achava. Assim, nossa, eu quero fazer a cena. E aí o Tyra, parece que o Tyra, que a gente tá falando aqui, era cliente na época, nem era gente, já era um cliente direto. Ele falou, cara, eu tenho aqui toda a documentação, eu sei dirigir. Ele sabe mesmo, eu ia falar isso. Ele tem, né, veleja, barco e tal. Aí eu olhei assim, falei, bom, então vai aí, amigo. é a oportunidade que a gente tem, né? Então, se você olhar no filme, tem a hora de uma lancha, que tá correndo a lancha, tem um crash zoom. A gente colocou uma peruca nele, um uniforme, e falou, vai! E aí chegou no offline, foi assim, muito engraçado. Porque no offline também não tinha tempo. Eu tive 1 dia e meio pra montar. Aquela coisa que você vai apresentando. Cada offline, eu colocava uma montagem… Tava tentando chegar na montagem final. Mas na hora que a gente conseguiu fechar o Tyra no crash zoom, assim, depois assistir filme, é ele, não é a atriz. Então, você fala, gente, deu certo, assim. Podia dar dado tudo errado, era a cara de dar tudo errado. E rolou. Nas trucagens do nosso meio, assim. Então, foi muito massa esse momento de… Tá tudo ferrado, mas vamos se ajudar. Vamos um segurar a mão do outro, e foi assim. E no offline foi super divertido a gente ver o Tyra e os clientes também nem acreditarem que tá acontecendo, assim. Então, acho que essa é uma história legal, divertida, dentro de várias PPMs que já tiveram muitas emoções, muitas noites viradas, mas… E que no fim é uma mensagem que tem muito a ver com tudo que você faz, assim, que é sobre vamos nos unir, se ajudar e fazer junto e… Sim. Né, que é isso, quando você olha pro fator mais humano do que qualquer outra coisa, você fala… Tá bom, gente, então vamos se ajudar, vamos resolver. Porque ele também poderia ter falado, não tá dando certo, eu dirijo, mas não vou dirigir não, se vira aí, isso aí tá na sua. Exato. Que é um pouco… de como as pessoas pensam, e é isso, né? Separei meu lixo aqui, quem vai pegar eu não sei. Exato. E é isso, né? A gente sempre fala muito que a publicidade ou o que a gente faz de produção são sobre as pessoas. Enfim, muito legal ouvir. O Tyra é um cara realmente muito legal, mas é isso, assim, que bom que cada vez mais a gente tá olhando pro lado humano, se ajudando, fazendo diferente, repensando, enfim… É isso, obrigado, muito bom te ouvir. Muito mesmo, uma honra. Obrigado que você veio aqui. Obrigada a você. Bom, adoro o podcast. Acho que ele é precioso para todo mundo do mercado entender um pouco mais todos os lados, porque é isso, é coletivo. É coletivo. E é um efeito dominó. Então, pra gente entender tudo. Obrigada. E obrigada pela criação desse podcast. Amei.
Esse podcast foi uma produção da Glu em parceria com a Mr. Pink. E tem produção executiva da Guta Lima e Mayra Massulo, coordenação de projeto da Lígia Cardoso, Ana Cordeiro e Ana Ocampos, vídeo Leonardo Ramires, edição, finalização do podcast e vídeo Vitor Santos.